Nós estamos numa série de mensagens, expondo o livro de Tiago, e hoje chegamos à última mensagem. Nós tivemos um total de 12, contando com a de hoje, então quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5, versículos 12 a 20. Para mim, o texto mais difícil de Tiago, de nós conseguirmos tanto interpretá-lo como trazê-lo aos nossos dias. Depois vocês vão entender por quê. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, versículo 16, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da bendita palavra do Senhor. E pedimos que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração. O Espírito do Senhor tenha liberdade entre nós. Que o Senhor continue a falar conosco, como o Senhor já fez até aqui. Te pedimos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, nós tivemos aí 11 conversas, 12 com hoje, sobre o livro de Tiago. Tem alguém que veio nas 12? Deixa eu ver. Tem alguém que veio nas 12? 1, 2, olha só, hein? Mas foram 12 conversas. Depois você quiser, você pode ouvir no Spotify, no YouTube da igreja. Você pode ter acesso à exposição de toda a carta de Tiago. Nós fizemos isso versículo por versículo. E aqui nós vemos Tiago chegando ao final dessa carta. Tiago vai dar ricos conselhos para aqueles irmãos. Nós falamos sobre provação, nós falamos sobre muitos outros assuntos. E hoje eu quero conversar com os irmãos sobre 3 conselhos finais que Tiago dá àqueles cristãos. Tiago fecha sua carta dando àquelas igrejas alguns conselhos, se são eles pelo menos 3, e eu quero falar sobre 3 conselhos finais que Tiago dá àqueles cristãos. O primeiro conselho que Tiago dá àqueles cristãos é: fale a verdade. Vamos ler juntos o versículo 12? Vamos lá? Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Tiago vai dar um conselho àqueles irmãos e a nós. Se você é cristão, primeira coisa, fale a verdade. É interessante que, mais uma vez, Tiago vai terminar a sua carta falando sobre o uso da língua, que é um tema que Tiago falou várias vezes na sua carta. Capítulo 1, versículo 19, versículo 26, no capítulo 3, de 1 a 12, ele discorreu sobre a questão da língua, e agora Tiago vai falar de um outro pecado que aqueles cristãos estavam cometendo com a fala, com a língua, que é o de jurar, e Tiago vai dizer: olha, vocês não devem jurar, vocês devem falar a verdade. E se você ler Mateus, capítulo 5, versículos 34 a 37 na sua casa, você vai ver que as palavras de Tiago
são praticamente as mesmas de Jesus. Jesus falou sobre isso também, de que o nosso sim deveria ser sim, e o nosso não, não. Tiago vai repetir essas palavras, porque isso fazia com que aqueles cristãos e nós evitássemos tomar o nome de Deus em vão. Êxodo, capítulo 20, versículo 7, nós sabemos que Deus já nos orientou sobre isso. Ou seja, evita usar qualquer coisa como garantia da promessa feita. Como Deus não pode mentir, os seus seguidores também devem ser conhecidos como um povo íntegro, confiável e plenamente comprometido com a sua palavra. O que está acontecendo, irmãos, aqui, o que acontecia no tempo de Jesus, é que aqueles homens, eles começavam a jurar falsamente. E eles criaram dois tipos de juramento. Um juramento era em nome de Deus. Então, quando era em nome de Deus, era sério. Outro juramento era por outras coisas. Aí eles juravam pelo céu, eles juravam pela terra, eles juravam por qualquer outra coisa. E aí eles viviam nessa dicotomia. Eles juravam quando era para uma coisa que eles iam cumprir, eles usavam o nome de Deus, quando era para outra coisa, eles juravam também, mas juravam falsamente. Aí vem Jesus e vem Tiago e diz, não jurem nem pelo céu e nem pela terra, mas que o sim de vocês seja o quê? Sim, e o não de vocês seja o quê? Não. Não tem mais esse negócio. Se eu for cumprir, eu juro de um jeito. Se eu não for cumprir, eu juro de outro jeito. Para que eu não tome o nome de Deus em vão e pareça que aquilo que eu estou falando é verdade. Meus irmãos, se nós nos propomos a seguir a Jesus Cristo, nós temos que honrar os nossos compromissos. Honre as suas palavras. Nós vivemos, irmãos, hoje num tempo onde tudo tem que ser registrado, porque a palavra não vale mais nada. É assim ou não é? Eu gosto muito de ver um programa que chama O Sócio. Vocês já viram? E o sócio não tem conversa não, ele só pega na mão. É claro que a gente sabe que deve correr um contrato lá por fora, obviamente. Mas a ideia do programa é que aquele aperto de mão é o selo de um compromisso. E teve um dia que esse sócio, ele foi ajudar uma empresa, e o rapaz perguntou assim, mas nós não vamos assinar nada não? E ele disse assim, não, nós não vamos assinar nada não, seu aperto de mão não vale nada não? O rapaz, não, vale, tudo certo. Lá na frente, adivinha o que aconteceu? O rapaz não cumpriu com o compromisso que ele havia feito. O que acontecia aqui, nesse tempo, era mais ou menos isso. Irmãos, nós, como cristãos, nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Nós não temos que jurar por nada. Nós precisamos falar com as pessoas, e as pessoas olharem e dizerem, não, o fulano é seguidor de Jesus, se ele falou, ele vai cumprir. Se ele falou, pode ficar tranquilo, ele vai dar um jeito, mas ele vai honrar o compromisso que ele assumiu. Tem gente, irmãos, que mente tanto, que ele não sabe mais o que é mentira e verdade. Conhece gente assim? Ele mente tão bem que ele acredita na mentira que ele conta. Ele se duplicou, ele tem uma outra personalidade, ele é um outro ser, habita nele dois seres. Nós, como cristãos, não podemos ser assim, irmãos. A mentira na Bíblia é uma coisa muito séria. Você pode ler em sua casa, Apocalipse 21:8, lá diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Gente que vive mentindo, gente que diz vou pagar e não paga, gente que diz vou fazer e não faço, engana pessoas. A Bíblia faz questão de dizer que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Nós sabemos, irmãos, quem é o pai da mentira.
Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, quando alguém mente, ele deixa de se parecer com Deus, para parecer com aquele que criou a mentira. O problema, irmãos, da Bíblia, é com a questão do juramento falso. Olha o que Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37 vai nos dizer: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de quê, irmãos? De toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Chegará o dia em que nós chegaremos diante do Senhor e daremos conta de tudo aquilo que nós falamos. Meu irmão, você é visto como alguém que fala a verdade? Ou você precisa jurar para as pessoas acreditarem em você? Eu era criança, eu lembro disso, né? Jurado, juradinho. Eu juro pelo amor da minha mãe. Até a mãe entrava no negócio. Eu juro pelo não sei o que. A Bíblia diz: não jurem por nada, mas que seja o sim, sim, o não, não. Então, o primeiro conselho final que Tiago nos dá é: fale a verdade. Segundo conselho que Tiago vai nos dizer é: ore. Olha comigo os versículos 13 a 18. Entre vocês há alguém que está sofrendo. O que ele tem que fazer? Que ele ore. Alguém que se sente feliz, faça o quê? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Aqui o bicho pegou, hein? Nós somos batistas, a gente não unge com óleo, nós vamos ter que resolver esse probleminha aqui daqui a pouco, espera aí. Versículo 15: e a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Tiago vai nos dar um segundo conselho: nós devemos orar. Primeiro, nós devemos falar a verdade, e segundo, nós devemos orar. E Tiago vai nos dar alguns motivos pelos quais nós devemos orar. Primeiro, no versículo 13, ele vai dizer que nós devemos orar pelos nossos próprios sofrimentos. Ou seja, no lugar de murmurar, os cristãos devem orar. Se há entre vós alguém doente, que ele reclame, é isso que está no texto? Que ele murmure, que ele faça o quê? Que ele ore. Que ele ore. Tiago acaba, irmãos, e nós temos que nos lembrar disso, na semana passada nós conversamos sobre isso, ele tinha acabado de falar sobre a persistência diante dos dias difíceis, lembram disso? Os ricos estavam oprimindo os pobres, o Tiago dá uma dura crítica nos ricos, e depois ele escreve aos pobres dizendo: pessoal, fica firme, não desiste. Então, mais uma vez, Tiago agora vai falar àqueles irmãos, dizendo que eles deveriam orar pelos seus sofrimentos. E Tiago vai dizer que aqueles que estão felizes devem fazer o quê? Cantar louvores ao Senhor, a Deus. E Tiago nos convida, irmãos, a sempre voltarmos os nossos olhos para Deus, independente do momento que nós estamos vivendo. Ele diz: você está passando por um momento difícil? Ore. Você está passando por um momento alegre? Cante ao Senhor, mas traga Deus para todas as experiências de sua vida, sejam elas boas ou ruins. É óbvio que Tiago não está dizendo, por exemplo, que quem está passando por um momento alegre não tem que orar. Não, quem está passando por um momento alegre tem só que cantar louvores, não é isso que Tiago está dizendo. Assim como ele está dizendo que quem está passando por um sofrimento não possa cantar louvores a Deus. O que Tiago está
nos ensinando é que nós precisamos trazer Deus para todas as experiências da nossa vida. Isso nos faz lembrar, por exemplo, Paulo e Silas, lá em Atos capítulo 6, 24 a 25, mesmo presos e chicoteados, o que eles faziam? Cantavam ao Senhor. Então, é um exemplo que nós temos, Tiago não está ensinando que a oração é para aqueles que estão passando por momentos difíceis e o cântico para os que estão passando por momentos felizes. Os dois são necessários para qualquer fase da nossa vida. O que Tiago está combatendo é a ingratidão e a murmuração. No lugar da murmuração, por aqueles que sofrem, eles deveriam orar, e no lugar da ingratidão, por aqueles que estão bem, esses deveriam cantar louvores. Mas Tiago continua nos ensinando que nós devemos orar pelos enfermos. Versículos 14 e 15. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Pregar expositivamente tem esse problema, tem texto que você chega nele, não tem jeito de você pular. Se não fosse expositivo, um pastor batista ia passar por aqui e falava, irmão, vamos lá para o texto de Apocalipse aqui e ler um outro negócio. Mas nós precisamos entender o que é que Tiago está nos dizendo aqui no versículo 14, eu quero deixar ele aqui para a gente ir conversando. Tiago, no versículo 14, ele começa a nos ensinar que o doente deveria chamar os presbíteros de onde, irmãos? Da igreja, para que orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A palavra doente aqui é estar literalmente sem força. Então, a ideia do texto é um irmão que está tão doente que ele não consegue mais frequentar as reuniões. Então, os presbíteros da igreja, que eram os líderes espirituais, o que hoje, na maioria das vezes, a gente chama de pastores, mas líderes espirituais da igreja, precisavam ir até aquele irmão, não é isso? Orar por ele. Então, por isso que Tiago, possivelmente, orienta aqueles irmãos a chamar os presbíteros, porque aqueles irmãos estavam sem condição, ou aquele irmão estava sem condição de vir à igreja. Tiago diz no versículo 15, mas Tiago diz um negócio aqui, viu? Que estes orem sobre ele, não é isso? E façam o quê? O unjam com óleo em nome do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos voltar. Versículo 15, vai dizer, e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor fará o quê? O levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Pergunta, o que é que cura o doente? É o óleo. É o quê? A fé. Não é isso? E a oração feita com fé curará o doente. Tem um pastor, uma lenda no meio batista, que é o Isaltino Gomes Filho. Ele é um batista muito tradicional, e eu gostei muito do comentário que ele fez sobre essa questão da unção com óleo. Os irmãos sabem que no meio batista nós não temos essa prática de ungir pessoas com óleo, certo? Nunca os irmãos vieram aqui, eu peguei um óleo e passei nos irmãos. Não é prática na Convenção Batista. E olha que interessante o que ele vai dizer, a Convenção Batista Brasileira não tem o hábito de ungir enfermos com óleo. Eu nunca o fiz, mas não posso dizer que fazê-lo seja desvio doutrinário. Se os batistas não aprovam, não está em jogo. O pertinente é isso. O que Tiago disse exatamente? O que Tiago disse exatamente, irmãos? Que deveria orar e ungir com óleo. Está no texto ou não está? Vamos devagarzinho, nós vamos chegar juntos, tá bom? Então, ele continua dizendo, o óleo não é mágico e não cura, mas ungir com óleo não necessariamente é uma heresia. A prática está no Novo Testamento. Mas 5 questões ficam claras nesse aspecto. E aí eu vou para um outro autor que eu achei muito interessante. Primeira coisa, quem é que deveria ungir com óleo? É qualquer pessoa? Deveria mandar chamar quem? Os presbíteros. Então veja que Tiago amarra isso muito bem amarradinho. Se há entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar
os líderes ou o líder espiritual desta igreja. Outra coisa que a gente precisa entender, a unção do enfermo com óleo não é ordenança. Ela não foi, por exemplo, ordenada por Jesus. E essa é aonde eu me fundamento, porque é, por exemplo, que eu como pastor não unjo as pessoas com óleo, é porque o Novo Testamento não fala disso. E penso que se isso fosse uma coisa vital e importante para a vida da igreja, era algo a qual o Novo Testamento se debruçaria muito mais, como a Bíblia faz sobre outros assuntos. Faz sentido para os irmãos ou não? Aqui nós temos no Novo Testamento basicamente 2 episódios narrando a questão da unção com óleo, que é quando os discípulos voltam da cidade, o texto diz que eles expulsaram o demônio e ungiam as pessoas com óleo, mas não tem uma ordem clara de que Jesus havia mandado eles fazer isso de alguma forma, não fica claro isso no texto. E depois vai aparecer em Tiago, e a gente não vê essa prática nas comunidades do primeiro século, e você vê isso de uma maneira muito rara. Então, eu penso que se fosse uma coisa tão importante, o Novo Testamento teria falado um pouco mais sobre isso. Outra coisa, qual é o lugar que Tiago diz para ministrar o óleo? Onde que o presbítero tem que ir? É no culto público que essa unção com óleo ela acontece? Onde que ela acontece? Na casa do doente. Isso é outra coisa importante do texto. Tiago diz que ela deve acontecer na casa daquela pessoa que estava enfermo. Não há no Novo Testamento nenhuma indicação de uso do óleo em culto público. Você não encontra isso no Novo Testamento. O óleo não tem poder de curar, mas é sim Deus em resposta à oração no nome de Jesus, e onde o texto também não diz aonde passar o óleo, mas a gente sabe que desde o início do cristianismo, o óleo era passado na testa do enfermo. Então, irmãos, eu não vou afirmar que quem faz isso comete uma heresia. Não acho que é por aí o que Tiago está ensinando. Mas é verdade que hoje há muito exagero quanto ao uso do óleo. É gente que vende o óleo que não veio não sei de onde, o óleo veio lá de Israel. Veio sim, pode ter certeza que ele veio lá de Israel. Então, muita gente se aproveita disso para fazer o quê? Ganhar dinheiro. Mas a gente não pode ir para o outro extremo, porque o Tiago disse aqui nesse caso que o enfermo deveria chamar os presbíteros e estes deveriam orar por ele e ungí-lo com óleo. Talvez por um simbolismo, alguma coisa aqui que a gente ainda não conseguiu entender o que é que de fato acontece. Mas o que é que cura o doente? É a oração, não é o óleo. Então os irmãos percebem que o óleo é dispensável? Ele não é necessário, porque o que vai curar é a oração feita em nome de Jesus. A oração feita em nome de Jesus. Então, por isso é que aqui na IBCP nós não temos a prática de orar pelas pessoas as ungindo com óleo. O pessoal faz muito isso também, por quê? Porque aqui o óleo é para eu consagrar esse móvel da minha casa a Deus, eu vou consagrar essa parte da minha casa a Deus. Nós acreditamos que a partir do momento que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, tudo está consagrado a Deus. Nossa casa, tudo. Inclusive a nossa vida. Então, se o Novo Testamento não falou mais a respeito disso, nós não teremos, ou nós não temos essa prática hoje em nossa comunidade. Então, Tiago vai nos ensinar que nós devemos orar pelos enfermos. Amém, irmãos? Deu para entender o negócio do óleo? Se não deu, depois você me pergunta, eu te explico melhor, tá bom? Tiago vai nos dizer também no versículo 16, que nós devemos orar confessando os nossos pecados. Olha o versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e
eficaz. Tiago vai dizer que nós precisamos orar confessando os nossos pecados a Deus. É isso? Olha lá o versículo 16, eu vou voltar lá para você ver. Portanto, confessem os seus pecados a Deus, uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Claro que nós devemos, confessar os nossos pecados a Deus, mas Tiago vai nos ensinar um outro tipo de confissão. É quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros e oramos uns pelos outros. É interessante que o convite de Tiago é para orarmos uns pelos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém confessa um pecado para você, o que você tem que fazer por ela? O que Tiago ensinou? Orar. Mas o que a gente quer fazer? Julgar, dar conselho, falar que errou. Tiago diz, orem, orem. Quando alguém abrir o coração para você, quando alguém confessar o seu pecado a você, orem uns pelos outros. E a confissão desse pecado faz o que, irmãos? Me cura. É outra palavra que o batista tem até dificuldade de falar. Me cura. Quando eu confesso os meus pecados ao meu irmão, eu me curo. Deus perdoa, mas é o outro que me cura. Olha isso que Tiago está ensinando. É Deus que perdoa, mas é o outro que me cura. Irmãos, tem uma coisa muito clara aqui em Tiago, presta atenção. A última mensagem, irmãos, é a mais quente pelando. Então presta atenção para você não falar que eu disse o que eu não disse. Tiago, nesse texto, vai trabalhar a ideia de que tem alguns irmãos que estão doentes por conta dos seus pecados. Isso está muito claro no texto. E aí, o Tiago vai dizer que muitas vezes o nosso pecado prejudica o nosso corpo e a nossa saúde. E é verdade. Quando nós deixamos a culpa por um pecado que nós cometemos tomar conta do nosso coração, nosso corpo sente ou não sente? Adilson, quantas pessoas chegam lá, faz tudo quanto é exame, dá nada, não acontece isso? Um montão? Ninguém acha o que é, aí diz que é emocional, etc., de fato pode ser. Mas Tiago, irmãos, vai trabalhar essa ideia aqui, de que muitas vezes o nosso corpo sente o nosso pecado. E aí, eu não estou dizendo, irmãos, presta atenção, que todo pecado, que toda doença é fruto de pecado. O Jó sofreu para valer e ele era justo. Não confunde, hein? Jesus teve todas as suas lutas, as suas dificuldades, mas ele nunca cometeu pecado. Então, em João 9, por exemplo, os discípulos perguntam a Jesus quem havia pecado para que aquele homem tivesse nascido cego. Lembra disso? Quem foi? Foi ele ou foi os seus pais? O que Jesus falou para os discípulos? Ninguém pecou. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Mas, eu conheço, e Tiago está falando sobre isso, de muita gente que adoece por causa do cometimento dos seus pecados. Por exemplo, pessoas que tiveram várias doenças emocionais, por uma culpa ou frustração de algo que fez. Porque, irmãos, nós somos seres integrais. A gente é que tem essa mania de dizer, a minha vida na faculdade, a minha vida na escola, a minha vida no trabalho, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. A ideia da Bíblia Sagrada é que nós somos integrais. O que eu faço na minha vida espiritual reflete, inclusive, no meu corpo. Não tem como desassociar isso. Tem como separar isso. E aí isso é uma questão muito interessante, porque quando nós pecamos, todo o nosso corpo sente de alguma forma. Olha essa experiência do salmista no Salmo 32, versículos de 1 a 5. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões, o quê? Perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu escondi os meus pecados,
Olha só. O que acontecia? O meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto ele fazia o que, irmãos? Escondia o seu pecado. O que o salmista está vivendo a experiência? De sentir algo em seu próprio corpo por algo que ele cometeu. E aí ele vai dizer: pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Irmãos, Tiago nos ensina que na confissão ao outro, eu sou curado. Agora presta atenção, não é confissão a qualquer pessoa. Esse é um outro negócio que a gente entende errado de confissão de pecado. Tiago não está dizendo para toda vez que você pecar, você sai por aí contando para todo mundo. Quem é que está nesse contexto que Tiago diz para confessar? Quem mata a charada? É para a igreja toda? É quem que está lá na casa? Os presbíteros. Ou seja, gente espiritual. A ideia não é que você tem que confessar só para o pastor, mas para a gente que vai te ajudar. Para a gente que ora, para a gente que anda com Deus e vai dizer: eu vou com você. E aí a ideia é de que quando nós fazemos isso, nós somos curados. Quando eu confesso o meu pecado ao outro, algumas coisas acontecem, irmãos, e por isso nós somos curados. Primeiro, eu me humilho, porque como é difícil chegar para alguém e dizer: fulano, o meu pecado é esse. O pastor Carlos Adrian, que é o meu amigo espiritual, pregou aqui no aniversário da igreja. É por isso que eu amo e admiro ele, porque no aniversário da igreja ele chegou aqui e disse: o meu pecado é a pornografia. Tem que ser muito macho para fazer um negócio desse. Ou não tem? Mas quando ele faz isso, o que a Bíblia diz que acontece com ele? Ele é curado. Perdoado por Deus ele já foi, lá na cruz do Calvário. Mas ele é curado. E a ideia de Tiago é muito interessante, porque aqui quando eu além de me humilhar, eu coloco alguém para me acompanhar. Por isso que confessar o pecado a alguém é importante, porque quando eu confesso a Fernanda, ela pode dizer: eu estou contigo nessa. Durante a semana, para quem você confessou, pode te ligar e dizer como é que está aquela luta. Estou aqui em oração. Como é que está essa experiência? Como é que você está fazendo? Veja, irmãos, que a ideia de Tiago é a ideia de unção ajudando um doente. Presta atenção nisso aqui. A ideia de Tiago é de unção ajudando um doente. Porque a ideia de Tiago é o seguinte: não é que a igreja é um lugar onde a gente começa a confessar os pecados uns para os outros e a gente diz assim: é assim mesmo, né, pessoal? Vamos, é isso aí. Não. Você confessa a alguém espiritual, alguém que vai te ajudar a caminhar. Veja, os presbíteros são aqueles que não estão doentes no texto, em contraste com aqueles que estão. Então, a comunidade de Jesus é isso, aonde eu cuido de alguém, eu que estou são, cuido de alguém que está doente. Por isso que Tiago vai dizer assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é o justo? O contrário de quem está doente. Então não é uma confissão onde a gente também se entrega à libertinagem. Todo mundo é assim mesmo e vamos embora. Não. É eu que não estou na condição de doente, é eu que venci essa condição que você está vivendo hoje. Eu chego para você e digo: cara, vamos orar por isso. E a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. É quando eu viro para alguém e digo: eu já lutei essa luta e eu me sarei. Você não precisa ficar doente a vida inteira. Então, meus irmãos, eu queria te perguntar: quem cuida de você? A quem você confessa os seus pecados? A maioria de nós não confessa os nossos pecados aos outros. Mas Tiago continua dizendo que nós devemos orar como Elias, versículos 17 e 18. Elias, ele faz questão de dizer que Elias era homem, ou era humano,
como nós, mas foi um homem de oração. Então, nos desafiando a orar como Elias. E por último, o terceiro conselho que Tiago nos ensina está nos versículos 19 a 20, que é: cuide do seu irmão. Ele vai dizer: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro, do seu caminho, o que ele vai fazer, irmãos? Salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. É possível, irmãos, que em alguns momentos nos desviemos da verdade e Deus nos usará pessoas para nos trazer de volta. Tiago está sendo aqui essa pessoa para aquelas igrejas. Se desviar da verdade pode ser um esfriamento, a falta de vigiar, ou se afastar talvez do primeiro amor. Nós não só confessamos os nossos pecados uns aos outros, mas também devemos exercitar o cuidado mútuo, para que ao cuidarmos uns dos outros, evitemos que aquele irmão caia no seu erro. Nós não podemos ver alguém indo para o buraco e não dizer nada. Nós não podemos. Tiago diz que quem faz isso salva a vida da outra pessoa. Pergunta: como você enxerga quem te exorta? Como você olha para alguém que chega para você e diz: ei, esse negócio aí está errado, hein? Você enxerga como alguém que está salvando a sua vida? Porque pode estar. Porque está percebendo que se você continuar nesse caminho, você vai se matar e matar muita gente que está à sua volta. Está salvando a sua vida. Deixa eu te ensinar uma coisa para você nunca mais esquecer. Quem te ama vai te ferir. Quem te ama vai te ferir. Não por maldade, mas porque vai exortar você toda vez que for necessário, que você estiver por um caminho de morte. Quem diz isso é a própria Bíblia. Olha o que Provérbios 27, 6 vai dizer: quem fere por amor mostra o quê? Lealdade. Mas o inimigo faz o quê? Multiplica beijos. Seu inimigo te manda um monte de beijinho. Mas quem fere você por amor, hein? Não é na vingança, não. Não é porque ele não lavou a louça, não tem nada a ver com esse negócio. Quem fere por amor mostra lealdade. Só quem é leal a você vai ferir você por amor. E a Bíblia ainda diz que, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Toda boa relação tem que ter atrito. Casal que chega para mim e diz assim: pastor, eu sou casado há 60 anos, nunca tivemos uma discussão. Eu quase grito 6, eu truco. E se for verdade, é o pior casamento que já teve. Pior. Por quê? Porque alguém está se anulando nessa relação há 60 anos. Porque não é possível que só ele ou só ela acerte os 60 anos. Não tem condição. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Como é que ferro afia? Atrito. Claro, com amor e todas as coisas que nós já conversamos. Por quê? Porque quem ama a gente faz o que com a gente? Afia a gente. E nessa relação é que a gente vai se moldando, é que a gente vai aprendendo. Por isso, meu convite nessa noite, meu irmão, é que você volte ao primeiro amor. E é isso que a gente vai terminar cantando hoje à noite, e assim que a gente vai terminar essa série. Eu queria que você saísse daqui hoje decidido a falar a verdade. Talvez você é mentiroso, assume que você é mentiroso. Muda de vida. Assume que de vez em quando você faz uns compromissos que você sabe que você não vai fazer. E muda de vida. Saia daqui hoje determinado a orar. Orar pelos enfermos. Orar pela sua vida, pelos seus pecados. Irmãos, tenho visto muita gente aflita por momentos difíceis que a gente tem vivido na IBCP, principalmente sobre enfermos na igreja. Deixa eu dizer uma coisa, vamos orar. Ansiedade não resolve. A ansiedade faz com que a gente se precipite e tome decisões erradas. Mas quando nós estamos de joelhos, Deus nos dá tudo o que precisamos. Confesse o seu pecado, meu irmão. Acha um amigo espiritual. Para! Essa pornografia vai matar a sua família.
Essas conversinhas de WhatsApp vai matar a sua família. Procura alguém urgentemente, diz: me ajuda, e saia daqui hoje, dizendo: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar quando eu amava o Senhor acima de todas as coisas. Quando eu acordava, eu queria ler sua palavra, eu queria orar. Senhor, hoje eu preciso voltar nisso e perpetuar por toda a minha semana e o meu mês. E eu queria te convidar a começar fazendo isso, cantando como uma oração: eu quero voltar ao início de tudo, rever as primeiras obras, Senhor, mas eu me arrependo, e eu volto ao primeiro amor.